Foi finalizada a sessão 1 da campanha principal do jogador Matheus, né? No caso é meu filho. Como eu já expliquei em vídeos anteriores, o personagem dele é fortemente inspirado na história do personagem Nagato, do Naruto Shippuden. A sessão iniciou, eu já iniciei ela com um combate simples, é verdade, um combate simbólico, né? Então, assim, não deveria ser um combate letal. O objetivo aqui principal era ele entender, né, como é que funcionava a mecânica do jogo, o sistema de combate, de dano, absorção de dano e etc e tal. E na verdade esse combate inicial era um sonho que o jogador estava tendo. É claro que não foi falado para ele que era um sonho. Ele acreditava realmente que ele estava no meio de um combate, mas foi revelado um sonho, né? Ao final desse sonho ele teve uma lembrança. Isso aqui foi algo que eu achei interessante inserir, porque durante o background dele, como já foi explicado, ele foi ferido, né, em combate. Esses ferimentos ele carrega sequelas até hoje. E aqui eu quis colocar uma memória de quando ele estava acamado no hospital da campanha, né? Então aqui é o personagem principal, né, na cama e uma enfermeira de campanha cuidando dele. Vocês podem ver que o rosto está borrado, né? Isso foi proposital, porque no caso eu quis que o jogador não se lembrasse desse rosto, né, por um momento. Até porque essa cena não estava inserida no background, mas eu achei interessante até para dar um enriquecimento maior, né, na história dele. E também, né, porque um dos objetivos dessa primeira sessão é inserir, né, alguns NPCs que servirão de contato para ele, inserir uma base onde ele poderá utilizar nas campanhas futuras, né, nas sessões futuras e tudo mais. Mas ao acordar, foi revelado que ele de fato era um sonho. Ele aqui é uma representação, né, dele no laboratório dele, essa aqui é conhecido como cápsula neural, e o corpo dele, o corpo original, né? E aqui vocês podem ver 5 corpos, são corpos artificiais, conhecidos como talos. Cada um desses corpos possui um tipo de poder diferente um do outro, e ele utiliza eles para poder, né, combater, fazer, realizar as coisas. Mais diferente do Nagato, né, ele não consegue controlar todos ao mesmo tempo, né, até porque ainda é uma sessão relativamente recente, é uma campanha ainda no início, então ele consegue controlar um por vez, né, sempre que há uma necessidade de fazer uma troca, ele acaba perdendo um turno de concentração, gasta os pontos de magia respectivos para realizar essa troca e tudo mais. E finalmente a gente iniciou a sessão, né? Ele é acordado, né, desse sonho com um alarme do sistema dele dizendo que houve uma brecha, né? Houve uma, abre aspas, invasão, né, próximo ao laboratório dele. E quando ele foi investigar, ele notou que era uma garota, uma criança pequena, né, bem suja, segurando uma caixa aqui. Eu coloquei só parcialmente a sombra aqui de um corpo, porque como ele controla 5 corpos diferentes, eu não saberia quais ele iria estar controlando, né? Então eu não quis deixar uma imagem fixa de um dos talos aqui. Então falei, bom, então vamos deixar dessa forma, assim, independente de qual seja o corpo que o jogador esteja utilizando, vai ficar bem representado, né? No caso, essa garota, ela foi originalmente mandada em busca dele, embora ela não saiba quem ele é, não saiba o porquê que ela foi, né? Não vou explicar isso nesse momento. E ela estava sendo perseguida por alguns agentes, né? Que aqui eu coloquei eles como conhecidos como mercadores de memórias, né? É um grupo de vilões que eu criei que, como o próprio nome diz, né, eles comercializam memórias, né, eles conseguem extrair memórias específicas das pessoas e vendem essas memórias. Então, por
exemplo, uma pessoa que tem uma técnica, um poder muito específico, ele consegue coletar essa memória, ou algum agente que tem algum tipo de informação ultra secreta, por exemplo, né? Mas eles queriam coletar memórias de crianças, né, de um orfanato específico, porque essas crianças possuem algumas memórias que na verdade não são delas, né? Eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, né, o porquê que essas memórias são de outras pessoas, de outros generais, por exemplo, de outros guerreiros, porque muito ainda vai ser explicado ao longo das campanhas futuras. Então ocorreu dessa vez um combate mais sério, mais verdadeiro dessa vez, onde o jogador conseguiu eliminar os inimigos e foi, né, com essa garota para o orfanato para ajudar as outras pessoas, né? Quando ele chega ao orfanato, né, ele descobre que ele foi atacado primariamente, mas não conseguiu ser invadido, né? E antes que o grupo principal desses mercadores atacassem, ele reencontrou aquela enfermeira que estava lá no início, né? Ele acabou fazendo o reencontro deles, então foi algo bem bacana, construiu assim, deu algo assim bem bacana, porque reforçou bem assim um pouco mais alguns detalhes do background dele, né? Foi bem interessante. E foi consolidado, né, esse primeiro contato assim com um NPC fixo que vai servir, né, como contato, como para ele, para o jogador. E após, né, toda essa narrativa, ele reencontrando essa enfermeira, ele conhecendo outras crianças e tudo mais, o grupo principal desses mercadores chegaram, né? Então houve o combate inicial. Esse combate, eu confesso que eu achei que fosse ser mais simples, mas ele demorou bastante. O jogador teve muita dificuldade em alguns pontos, até porque, como eu mencionei, cada um dos corpos, cada um dos talos que ele controla tem um tipo específico de poder. Então, um deles é o da absorção, né, que consegue absorver muito dano e até devolver parte desse dano. O outro é o Talos da mente, que possui poderes psíquicos. O outro é o Talos da invocação, que invoca criaturas e pequenos seres para lutar. Tem um Talos que é o da gravidade, né, que o próprio nome diz, possuem poderes gravitacionais, né? E o jogador trocou, né, duas ou três vezes entre esses corpos até conseguir encontrar um que ele se adaptasse melhor naquela situação de combate. E devido à fragilidade do corpo dele, cada vez que ele efetuava uma troca, ele sofria uma certa penalidade. Então ele teve sim uma dificuldade nisso. É claro que em alguns momentos, ao ver que o combate estava se prolongando muito mais do que eu esperava, eu dei aquela auxiliada nos dados, né? Como eu já mencionei também em vídeo anterior. Eu não tenho como objetivo eliminar um jogador ou deixar que um jogador morra, né, nas primeiras 3 sessões, pelo menos, a não ser que ele realmente faça algo muito de errado e insista nesse erro, né? Então eu busco ajudar da melhor forma que eu posso, pelo menos assim nessas 3 sessões iniciais. E após o combate, foi explicado ao jogador, né, foi oferecido a ele, oferecido entre aspas, né, foi deixado claro que ele teria um local lá, né, no caso assim, o orfanato, o subsolo do orfanato, que foi revelado que possui uma espécie de laboratório antigo que foi construído pelo antigo mestre dele, né, que no caso já está morto, e que ele poderia utilizar, né, também para poder controlar esses corpos, porque assim como o personagem Nagato tinha uma limitação de distância, né, ele tinha que estar relativamente próximo para conseguir controlar os corpos, o jogador também. Ele tem um limite de distância aonde os corpos podem ir sem que sofram penalidades nas ações.
Então foi estabelecida essa segunda base como uma ponte, né? Então ele pode utilizar lá caso ele precise realizar algo assim nas regiões próximas. Ao final foi encontrado alguns entre os pertences, né, desses mercadores foi encontrado uma caderneta, né, com nomes assim de crianças, algumas anotações, uma pequena carta e essa na assinatura aqui, vocês podem ver M. Veir, né, que no caso aqui seria um NPC, no caso, um vilão que foi criado, que ele ainda não conhece, ele não sabe quem é, mas que nas próximas sessões ele irá aparecer. Teve alguns pontos muito bons nessa sessão que eu gostei, mas teve alguns pontos que eu confesso em que eu esperava um pouquinho mais do jogador, algumas atitudes, algumas perguntas específicas que ele poderia fazer com determinados NPCs. Mas em um contexto geral, o objetivo foi cumprido, né? E o bacana é que isso eu já comecei a criar uma ponte, né, para em breve inserir ele junto com os outros jogadores, né? Como eu expliquei, acho que no meu primeiro ou no segundo vídeo, o objetivo, né? Eu vou continuar narrando sessões solos para os 3 jogadores. No caso, 4, eu inseri um quarto jogador, mas eu ainda não criei a primeira sessão com ele. E o objetivo mais para frente é fazer com que eles se encontrem, né? Fazer uma sessão com todos eles em conjunto, né? Então eu já consegui criar agora uma ponte para que eles se encontrem já em breve, né? No caso, o jogador Matheus ele já tem como objetivo da próxima sessão se dirigir em determinada cidade onde um dos jogadores está e encontrar um NPC, né? Que inclusive é um NPC que esse jogador, no caso o Samir, ele já foi apresentado, né? Então a gente já está começando aí a alinhar todas as sessões em conjunto. E quando tiver as próximas sessões feitas, eu postarei aqui.